tem gente. Proposição de novos objetivos. Abordar a literatura regional, focando autores e publicações, construindo, promovendo uma valorização local da cultura literária. Trabalhar com alunos a literatura de cada região, principalmente da nossa comunidade, aldeia, aldeinha. Incentivar os alunos a ler textos literários indígenas da nossa região e a escrever poemas. Proposição de reformulação de objetivos. Ler e socializar, foi um acréscimo, né? Produções literárias de autores da literatura brasileira e estrangeira contemporânea. Ler produções literárias brasileiras e portuguesas em diálogo com obras contemporâneas. Os dados parecem apontar em direções distintas. De um lado, os professores dizem que as escolas precisam ler os autores do seu lugar, da sua região, da sua aldeia, aldeinha, apontando para a necessidade de que os currículos dialoguem com suas realidades, com os repertórios culturais locais, e aqui é importante lembrar que a BNCC não é todo o currículo e que deve abrir-se para a diversidade que caracteriza a realidade brasileira. De outro lado, espera-se também que na escola se leiam não só os autores brasileiros, mas os autores portugueses e também outras literaturas estrangeiras. Na verdade, no seu conjunto, os dados reivindicam um alargamento do repertório de leituras, uma abertura do cânone escolar, ou seja, daquilo que tem tradicionalmente sido objeto de leitura na escola. Tarefa difícil foi conciliar tantas expectativas. Na segunda versão da BNCC, reafirma-se a finalidade primeira da literatura na escola, que é a formação de leitores literários. Essa formação se inicia na educação infantil, torna-se uma vivência permanente no ensino fundamental e alcança o ensino médio. Nessa etapa, os clássicos da literatura brasileira ganham ênfase. Trata-se de garantir aos estudantes, nos anos finais da educação básica, que conheçam a literatura de seu país e que conheçam também a história da literatura de seu país, o que vai nos levar inescapavelmente ao contato com o cânone ocidental, principalmente português. Alguns desdobramentos de objetivos de aprendizagem buscam, portanto, tornar mais explícita a proposta da primeira versão. Permanece na segunda versão a opção por não nomear os autores a serem lidos, mas indicar parâmetros a partir dos quais as redes e as escolas façam escolhas adequadas às suas realidades, significativas para os estudantes e que ampliem seu repertório de leitura com experiências que só a literatura, por seu potencial formativo, pode oferecer. Esses esclarecimentos foram necessários aqui. Eles dizem do esforço de alcançar em um prazo muito curto uma proposta mais refinada e mais consensual. Não temos dúvidas de que estamos entregando ao CNE um documento que, somado a outros documentos que nos precederam, como os parâmetros e as orientações curriculares nacionais, o Pacto pela Alfabetização, o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, dá um passo adiante na construção da qualidade da educação brasileira. Convido agora a professora Edene Amaral para falar sobre as inovações no currículo de Ciências da Natureza. Boa tarde a todos. Nas ciências da natureza, eu gostaria de apontar, alguns pontos que são comuns a todas as áreas, que já me antecederam e acredito na área de ciências humanas que virá, que é essa contribuição muito grande e essa experiência fantástica que foi trabalhar com uma consulta pública do tamanho dessa consulta que nós trabalhamos. Então,
na nossa área, nós também tivemos aqui a preocupação de incorporar contribuições vindas da consulta pública, quando a gente sabia que quem estava por trás dessa consulta eram professores, escolas, eram sujeitos, indivíduos da sociedade e tantos outros que nós podemos vislumbrar nos dados da consulta. Também levamos em consideração a posição e o debate com leitores críticos. Tivemos reuniões com as sociedades científicas, a reunião de 11 de maio, citada pelo professor Palácios, foi uma reunião realmente memorável. A gente sentiu ali pela primeira vez o quanto que nós temos a construir juntos com as sociedades científicas, com o debate acadêmico e com a escola. Então, era o começo realmente de um percurso que nós queríamos trilhar a partir desse diálogo com essas várias instituições e esses vários sujeitos. E também com leitores críticos institucionais. Nós também recebemos pareceres internacionais, recebemos pareceres das sociedades por escrito, além da discussão feita nessas reuniões. E desse movimento todo tivemos muitas contribuições, muitas propostas, e buscamos incorporar e melhorar no que fosse possível a proposta das ciências da natureza na segunda versão da BNCC. Alguns exemplos, a gente poderia falar, muitos exemplos, mas alguns, por exemplo, nós podemos colocar aqui e ressaltar, é a explicitação de concepções. Nós temos o nosso documento pautado em 4 eixos formativos. Esses 4 eixos tiveram, de uma maneira geral, uma boa aceitação em todos esses fóruns de discussão, ou seja, os eixos formativos, eles tinham o propósito de não tornar o documento da BNCC um documento que fosse pautado em listas de conteúdos. Os eixos formativos convidam aqueles leitores da proposta a pensarem a educação científica, aqui especificamente falando da área das ciências da natureza, numa dimensão que não seja somente aprender aquele conceito, aquela definição, mas numa dimensão de contextualização, de práticas investigativas e de linguagens que são específicas das ciências. Então, nós tivemos esses eixos com uma aceitação muito forte com relação aos eixos propostos, mas vieram as propostas de que esses eixos precisariam ter definições e conceituações mais precisas. Então, trabalhamos nessa ampliação da definição desses eixos formativos e da explicitação dessas concepções que estavam subjacentes a esses conceitos. Esses eixos, eles nos guiaram na proposição das unidades curriculares e nos guiaram na proposição dos objetivos de aprendizagem ao longo de todo o documento. Anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, no ensino fundamental e ensino médio. E é claro que em cada uma dessas etapas nós tínhamos os eixos adequados à maturidade do sujeito envolvido com aquela etapa de escolaridade, com a adequação ao tipo de demanda cognitiva e de complexidade de abordagem dos objetivos. Bom, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Para essa segunda versão, acreditamos que pelo menos tentamos, mas acreditamos que demos uma resposta a essa demanda que a consulta e todo esse movimento, todo esse processo nos trouxe. Com relação ao ensino fundamental, nós gostaríamos de destacar o fato de nós termos, também, sob demanda da consulta pública, nós termos acatado as sugestões de que precisaríamos revisar a adequação de objetivos e a distribuição de temas ao longo do ensino fundamental. Então, nossas unidades curriculares foram revistas, mas nós mantivemos um elemento principal que consideramos inovador
na proposta das ciências da natureza, que é o fato de termos 5 eixos agora, não são mais 6. Na segunda versão, nós temos 5 eixos que aparecem todos os anos do ensino fundamental e que trazem noções básicas de todas as ciências, todos os componentes das ciências da natureza. A biologia, a matemática, a biologia, a física, a química e também um pouco das geociências. Então, com isso, nós diversificamos os estudos de ciências, do componente ciências no ensino fundamental. E, claro, também buscamos aprimorar, deixar mais explícita como que essa progressão ela poderia ser feita. E tal como já foi falado aqui pelos colegas, pensamos em verbos que vão desde uma demanda cognitiva menor, mais apropriada a crianças de menor idade, até demandas cognitivas expressadas em verbos com maior exigência. No ensino médio, nós propusemos unidades curriculares. O professor Manuel Palácio já colocou aqui. Essa foi uma proposta nova, uma proposta nova na segunda versão, e nós buscamos trabalhar com a ideia de unidades curriculares que trouxessem uma lógica e que trouxessem uma sequência e uma progressão coerente, concisa, e que trouxesse também temas centrais, questões centrais de cada um dos componentes que estão aí na etapa do ensino médio na área de ciências da natureza, que seria a biologia, a física e a química. Essa proposta de unidades curriculares, obedecendo a essa coerência e essa lógica de progressão, elas abrem a possibilidade de que sejam feitos arranjos flexíveis para uma proposta futura do ensino médio. Mas é importante ressaltar que esses arranjos flexíveis, eles vão encontrar na base elementos de atenção para que a coerência não seja quebrada. Então, nós temos as unidades curriculares também colocadas, apontando estudos introdutórios, estudos intermediários e estudos avançados dentro de uma mesma unidade. Dessa forma, nós buscamos também trabalhar melhor, que foi uma demanda da consulta pública, a questão da progressão em todo o documento da área das ciências da natureza, e essa segunda versão, certamente, acreditamos, saiu com esses parâmetros de progressão bem mais claros e explícitos na nossa proposta. Bom, com isso, nós acreditamos que essa segunda versão traz realmente aí um trabalho construído coletivamente, a partir de todo esse processo, de toda essa discussão, de tantas reuniões, e nós acreditamos que ele vai contribuir para uma base e a elaboração de currículos nos estados que faça a nossa educação melhor. Convido o professor Marcelo Burgos para falar das inovações na área de ciências humanas. Boa tarde. Preparamos também uns slides, mas eu queria começar dizendo que a nossa experiência na construção da proposta das ciências humanas, ela realmente foi muito tocada, muito enriquecida pelas diferentes formas de contribuição que ocorreram entre a primeira e a segunda versão. Em dado momento, o sentimento que a gente tinha era de estar conversando realmente com milhares de professores dos mais diferentes pontos do país, o que fala, me parece, do êxito dessa metodologia adotada. Posteriormente, quando os pareceres começaram a chegar, quer dizer, ficava evidente que nós tínhamos, de fato, conseguido mapear as principais controvérsias, muitas divergências, e, com isso, chegarmos a uma proposta que se aproxima de um consenso entre os profissionais da universidade, e, sobretudo, entre os profissionais que trabalham, militam
na educação básica. Ciências humanas é composta por esses 4 componentes. Nos anos iniciais, basicamente, geografia e história. É preciso valorizar o fato de que entre a primeira e a segunda proposta houve um aprimoramento muito grande da articulação entre geografia e história, sempre pensando que ela deve favorecer a unidocência, né? Uma preocupação também que esteve sempre presente, principalmente na redação da segunda versão, foi a transição, né, da educação infantil para os anos iniciais. Esse é um ponto muito sensível e acho que a proposta que está sendo apresentada hoje, ela traz, sem dúvida nenhuma, um aprimoramento dessa transição. Nos anos finais, eu acho que é importante, primeiro, destacar o 5º ano como momento de transição, né, que caracteriza, no caso, porque o 5º, né, final dos anos iniciais,